Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Deuteronômio, capítulo 32, versos 16 ao 20, nos diz: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifício ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento pusestes o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Deuteronômio, capítulo 32, versos 16 ao 20. Neste capítulo é registrado o último cântico de Moisés. E neste cântico de Moisés, ele está fazendo referência aos filhos de Israel que abandonaram o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que fez uma aliança com Abraão, de abençoar a sua descendência e também todas as nações da terra. E aqui no Cântico de Moisés, ele está colocando que os israelitas, descendentes de Abraão, eles abandonaram essa aliança, abandonaram o Deus dessa aliança, e eles se envolveram com deuses estranhos, que não eram deuses, mas eram demônios. Porque quando é registrado neste cântico de Moisés que eles, versículo 17, sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Há uma tendência maligna, diabólica, de buscar deuses estranhos, de rejeitar o Deus Criador dos céus e da terra, de rejeitar a palavra de Deus. Moisés, nesse seu último cântico, quando Moisés já estava prestes a morrer, porque não foi permitido a Moisés adentrar na terra prometida, porque quando foi ordenado para Moisés tocar na rocha,
Moisés estava tão enfurecido com aquele povo que ele bateu 3 vezes na rocha. E aquela rocha representava Cristo. Por esse motivo, não lhe foi permitido entrar na terra prometida. Então somente subiu ao Monte Pisga e ali contemplou toda a terra em que o povo iria tomar posse dela. E nos dias de hoje, nada mudou. O ser humano continua deixando esse Deus verdadeiro de lado e buscando outros deuses. Nós estamos numa semana comemorativa do Dia da Criança, 12 de outubro. E esse 12 de outubro, o Dia da Criança, foi acoplado a um dia de um feriado já nacional que havia sobre, segundo a teologia católica romana, padroeira do Brasil. Não existe padroeira. Existe a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo, ela traz o conhecimento das verdades da palavra de Deus. Uma teologia, seja ela romana, ou seja de qualquer outro segmento religioso, que vai contra os princípios da palavra de Deus, ela traz danos irreparáveis, como já falamos, traz destruição. As pessoas se envolvem, como lemos aqui, com demônios, acreditando que vão receber proteção. Quantos e quantos fazem pactos, estabelecem pactos com entidades para ter uma proteção, e quando elas falham e desobedecem a orientação daquela entidade que incorporam nelas, como cavalo, como mula, essas pessoas pagam com a própria vida. Porque se elas não tiverem o encontro com Cristo, elas serão destruídas. E nós estamos comemorando e temos aqui, neste mês de setembro, que foi dia 26, comemorado pela Igreja Romana, o dia de São Cosme e Damião, que dentro da teologia da Igreja Romana, são santos dedicados à salvação da vida. Não existe nenhum santo que possa salvar alguém. Porque a palavra de Deus, em Hebreus 9, 27, está declarado: ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo de Deus. Mas também está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Se você quer ser salvo ou salva, você precisa crer que Jesus, Ele não está morto. Jesus está vivo, porque Ele ressuscitou ao 3º dia. E nos escreve o apóstolo Paulo na carta aos Romanos 8,34, que Jesus está vivo, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam.
Porque em Atos 8:34, o apóstolo Pedro declara: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se você quer ter uma vida com Deus, você precisa de Cristo na sua vida. Nenhum santo, nenhuma santa vai poder te proporcionar uma vida, uma salvação. Se você não aceitar, não receber Cristo, você está dentro de uma situação como estiveram os israelitas, que estiveram num sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? É quando se busca vários deuses. Os israelitas queriam buscar ao Deus que eles conheciam, o Deus vivo, mas ao mesmo tempo estavam se envolvendo na idolatria, na feitiçaria e na macumbaria. E nos dias de hoje também não mudou. As pessoas querem a bênção de Deus, querem Jesus, mas ao mesmo tempo estão frequentando terreiros, estão frequentando aqueles locais em que a palavra de Deus condena. Então, nós vemos que muitos santos são estigmatizados pelo misticismo devido ao choque de culturas, ou seja, várias culturas. Em cada cultura há um tipo de crença, há um tipo de busca, e não o Deus verdadeiro, não o Deus Criador. Jesus declara no capítulo 4 do Evangelho de João que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. As pessoas querem um Deus que elas possam ver, contemplar, mas Deus, Ele se manifesta no coração do homem. Quando se busca e clama a Deus pelo nome de Jesus, Deus está presente. Jesus declarou: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Portanto, não é a cultura que vai levar alguém à salvação, mas é a fé em Cristo. Nada contra outras culturas, mas é sempre muito bom lembrar a verdadeira origem dos fatos. Muitos dos nossos santos são cultuados também no candomblé e em outras religiões. Mas a história é bem diferente. Na época da escravatura no Brasil, os escravos africanos criaram uma maneira criativa e inteligente de enganar os senhores do engenho. Invocavam os seus deuses, Orixá, Oxalá, Ogum, com os nomes de São Sebastião, São Jorge e Jesus. E os negros bantus identificaram Cosme e Damião como os orixás ibejis em um sincretismo religioso, porque eles eram gêmeos, irmãos gêmeos. E o contrário que se fala sobre Cosme e Damião, eles eram cristãos, eram médicos cristãos, e que prestavam o seu serviço voluntário como médicos, mas também eles pregavam a Cristo e ensinavam a adorar a Cristo, a se converter a Cristo, o Evangelho de Cristo. E eles foram decapitados no ano 303 depois de Cristo. E são considerados os padroeiros dos farmacêuticos, médicos e das faculdades de medicina. Isto são adesões culturais que receberam. Mas eles são
dentro dessas vertentes espíritas, eles são também adorados nesse sincretismo religioso. E fizeram também o mesmo com outros santos também, como São Jorge, Santa Bárbara, entre outros. O sincretismo religioso é um fenômeno que consiste na absorção de influências de um sistema de crenças por outro. Muitos querem crer em Deus, crer em Jesus, mas querem crer em outros deuses também. Fazem outras práticas. Os negros bantus identificaram Cosme e Damião como os ibejis, divindades gêmeas, sendo costumeiramente sincretizadas aos santos gêmeos católicos Cosme e Damião. A grande cerimônia dedicada a Ibeji acontece no dia 27 de setembro, quando comidas como caruru, vatapá, bolinhos, doces, balas, associadas às crianças, são oferecidas tanto a eles como aos frequentadores dos terreiros. Por isso, há o costume de distribuir doces e comidas às crianças no dia 27 de setembro, o qual foi um costume também introduzido pelo candomblé e outras vertentes. Então, na verdade, apesar de tudo isto, além de tudo isto, ainda muitas crianças são requeridas por entidades para serem sacrificadas. E as crianças que desaparecem e não se tem conhecimento dela, nós temos 3 estados brasileiros que mais desaparecem crianças. É o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Porque as entidades, elas requerem crianças loiras, de olhos verdes, olhos azuis, para o sacrifício. E os pais precisam colocar as suas crianças na presença de Jesus. Os pais precisam tomar esta consciência para dar livramento aos seus filhos. Muitos pais, por desconhecer as verdades da palavra de Deus, muitas vezes estão sacrificando ou oferecendo seus filhos, consagrando filhos para as entidades, e não sabem que mais tarde essas entidades irão requerer os seus filhos para um ritual, para um sacrifício, para uma destruição. É necessário clamar pelo nome glorioso do Senhor Jesus. As pessoas não podem se envolver no sincretismo religioso. Elas não podem deixar de buscar o conhecimento das verdades da palavra de Deus. Assim como no Cântico de Moisés, ele está aqui declarando que os israelitas deixaram o Deus da verdade, deixaram o Deus vivo e se envolveram com demônios. E qual foi a consequência? A destruição. O povo israelita, ou judeus, que é a origem do Judá, do Reino do Sul, e os israelitas, que é do Reino do Norte, que foram para o cativeiro da Babilônia e não mais voltaram, e a tribo de Judá foi para o cativeiro da Babilônia e voltaram por amor a Davi, para que a palavra de Deus pudesse dar cumprimento. E nos dias de hoje, todas as 12 tribos de Israel já estão catalogadas no cumprimento da palavra de Deus com Israel nos últimos dias. E é por isso que
a igreja de Cristo em breve vai ser arrebatada. O que é a igreja de Cristo? Todos aqueles que aceitaram, receberam a Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e se tornaram filhos e filhas de Deus e testemunhas de Jesus, de um Jesus vivo. Jesus não está mais pregado numa cruz. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. Então nós pregamos o Evangelho, pregamos as verdades de Cristo, para que você que me assiste possa também, por esta palavra, crer neste Jesus vivo e poderoso. Não importa qual seja o seu segmento religioso, não importa qual seja a sua prática religiosa, o que importa é você tomar conhecimento que é um pecador, é uma pecadora e necessita de Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Você precisa dar proteção ao seu filho, à sua filha, mediante o conhecimento da palavra de Deus. Este sincretismo religioso não pode estar na sua prática. Esse sincretismo religioso não vai permitir que você seja salvo ou salva, porque o sincretismo religioso é um misticismo, como diz aqui o Moisés no seu cântico, no versículo que nós lemos 17, sacrifícios ofereceram aos diabos ou aos demônios e não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. E o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. É uma exortação do apóstolo Paulo para os crentes da igreja de Corinto. E se você quer ter uma vida com Deus, com Cristo, você precisa abrir o seu coração, arrepender dos seus pecados e saber que em Cristo você tem a garantia da sua salvação e da salvação dos seus filhos também. Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, Senhor, no teu santo nome, eu coloco nesta hora, Senhor, na tua presença, as nossas crianças, os nossos adolescentes, ó Deus, dessa cidade de Poços de Caldas, deste estado de Minas Gerais, ó Deus, de todos os estados dessa federação, do Distrito Federal, Senhor, estende as tuas mãos nesta hora, toca poderosamente com a tua bênção, dá, Senhor, a bênção do livramento para as nossas crianças, ó Deus, que dentro de um sincretismo religioso, muitas vezes estão sendo colocadas como oferendas para as entidades, estão sendo, Senhor, sacrificadas, em nome do Senhor Jesus, eu estou ordenando que todo sacrifício, toda obra maligna, diabólica, que se levanta contra as nossas crianças, contra os nossos filhos, através do sincretismo religioso, sejam desfeitas, sejam queimadas, sejam removidas, em um nome do Senhor Jesus, que nenhuma entidade, nenhum, ó Deus, demônio, possa tomar
posse das nossas crianças, mas pelo nome glorioso do Senhor Jesus, eu estou ordenando que são impedidos de tocar em nossas crianças, e doa nesta hora a tua bênção para cada criança, para cada adolescente, para cada pai, para cada mãe, que os seus entendimentos sejam abertos para estarem com os seus filhos na presença do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e abençoo para a sua glória. Amém. No próximo dia 12 de outubro, quinta-feira, a partir das 19h30, estaremos realizando uma noite especial de bênçãos para as crianças e os nossos adolescentes. A partir das 19h30, em nosso santuário sede nacional, aqui em Poços de Caldas, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. Estamos convocando os pais, as mães, para estarem presentes com o seu filho, com a sua filha, nesta noite de bênção, no próximo dia 12 de outubro, 19h30, 7h30 da noite, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.